Graça e paz, amados irmãos, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui e darmos sequência ao assunto tão importante para nós, a fim de que nós perseveremos no caminho para a salvação, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Repetindo o que tenho falado nos vídeos anteriores, não há salvação fora de Cristo. Cristo, o Messias de Deus, o enviado de Deus, para resgatar o homem, a humanidade, dos pecados, remir-nos dos nossos pecados. A palavra de Deus é bem clara, na primeira carta do apóstolo João, quando ele diz: quem peca é do diabo. Porém, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, desfazer as obras do diabo na nossa vida. Que o pecado é uma obra do diabo que atua na vida do homem para o conduzir à condenação eterna. Cristo morreu na cruz para nos libertar do jugo do pecado e nos conduzir à eternidade com Deus. Diante disso, no vídeo anterior, nós entramos nas questões falando sobre as práticas, as obras da carne, quando a Escritura diz que aquele que se inclina para a carne, se inclina para a morte, enquanto que aqueles que se inclinam para o Espírito, se inclinam para Deus. E hoje daremos sequência ao assunto sobre as obras da carne. No vídeo anterior, nós paramos em inimizades, não é? E hoje nós iremos dar sequência, iremos falar sobre heresia e assim sucessivamente, não é? Como está escrito, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, versos 19 em diante, não é? E hoje nós iremos entrar na questão das heresias, que também pode ser chamada de porfias, não é? Porfias. E dentro dessa palavra heresia, que é uma das obras da carne, também não é muito difícil de definir de forma com uma exatidão ampla e precisa, mas a princípio a palavra heresia na língua grega é hairesis, a expressão, e significa opção, escolha. Então, quando alguém escolhe ou opta por alguma atitude, algum comportamento, por alguma ideologia, isso chama-se escolha. Porém, se essa escolha que você faz, ela te leva a se distanciar dos princípios de Deus, essa escolha é uma escolha pejorativa, destrutiva, como diz a palavra, que há caminhos que para o homem parece perfeito, parece o correto, parece o certo, mas o seu fim é a destruição, é a morte, é a separação de Deus. Então, heresias do grego, hairese, significa escolha. São grupos de pessoas que se organizam para criar para si mesmo a sua própria doutrina ou ensino, se dissociando dos ensinos de Cristo. Olha aí, aquilo que eu falei a princípio são pessoas que escolhem, que optam por ideologias que se afastam de Cristo, que se afastam dos princípios bíblicos. E Paulo, escrevendo aos Gálatas,
nos mostra que esse tipo de atitude, não no sentido exegético da palavra, né? Que significa escolha, é uma opção, todo mundo tem o direito de escolher. Mas quando nós escolhemos, quando eu ou qualquer outra pessoa escolhe o caminho errado, a tendência é a destruição. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, verso 1 e 2, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele é muito claro na expressão que ele usa para referir-se às escolhas que as pessoas fazem. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 1 e 2 de 1 Timóteo, ele diz: o Espírito Santo, porém, nos adverte que nos últimos dias alguns desviarão, sairão, abandonarão a fé. É uma escolha da pessoa desistir da fé genuína, da fé verdadeira em Deus, dando ouvidos a mentiras, a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo cauterizado a sua própria consciência. Então você vê que a escolha que muitas pessoas tomam é porque ouviu terceiros, como Eva ouviu a serpente no jardim, deixou de lado o que Deus havia dito, né? O que Deus havia ensinado, advertido, falado, aconselhado, e obedeceu e ouviu, deu crédito à voz da serpente que estava ali sendo usada por Satanás, e aconteceu a destruição, a queda. Então Paulo faz menção aqui que quando a gente passa a ouvir falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas pregações, e essas pessoas que estão ouvindo esse tipo de coisa não têm um conhecimento bíblico, não têm uma base bíblica, elas serão facilmente seduzidas, enganadas a tomar um caminho que não é o caminho da salvação. O próprio Deus, lá no livro de Deuteronômio, se você está com a sua Bíblia, ou anota para ler depois, no capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso Deus falando para os filhos de Israel. Deus dizendo, hoje eu tenho testemunhas diante de vocês, ó filhos de Israel. Eu estou colocando diante de vocês a opção, a escolha de vocês escolherem. Deus dá a você o livre-arbítrio. Há alguém que ensina, que prega por aí, eu não sei, não é essa doutrina maldita, que Deus não deu ao homem o direito de escolha. Deus está aqui, bem claro. Deus falando, né? A última parte do versículo 19 do capítulo 30. Agora escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor o teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então a expressão de Deus aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, versos 19 e 20, é que Deus disse, eu tenho colocado diante de vocês dois caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção e da maldição. Escolha, pois, olha o conselho de Deus, escolhe, pois, o da vida. A recomendação de Deus é sempre que nós permaneçamos nos seus ensinamentos. Como o apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 2, verso 42 ao 47 do livro de Atos, uma das características da igreja primitiva era a perseverança na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos de Cristo ensinou, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na coinonia, estavam sempre juntos, no partir do pão,
eles repartiam e não havia necessitado. E a Bíblia diz que em toda a igreja havia abundante graça, porque todos os cristãos eram cheios de temor a Deus. Havia temor, havia reverência, havia compromisso da igreja com o ensinamento, com a comunhão, com a koinonia, com a oração. Eles eram perseverantes, incessantemente oravam todos os dias juntos, não separados. Por isso a importância de termos o culto em assembleia, em reunião dentro do templo. Não tem como uma pessoa conseguir ser cristão genuíno, verdadeiro, fora do templo, fora do convívio da coletividade da igreja, como corpo de Cristo. E como membros de Cristo, membros deste corpo, a gente precisa estar juntos. Então, Haireses é escolha, é opção, não é? E a recomendação de Deus é que nós, quando tivermos uma decisão, uma escolha a fazer, que nós escolhamos a escolha que está no coração de Deus para o benefício do homem. Deus não quer o meu mal, o teu mal, o mal da humanidade. Deus quer o nosso bem. Quem quer o mal da humanidade é Satanás. E para ele executar os seus planos, ele usa o que já está no homem, o pecado. O pecado que habita no homem. É a semente maligna, é a semente do mal. E só quem destrói isso pelo poder do Evangelho, o poder da palavra, na ação do Espírito Santo, é Deus. E para que você não seja dominado pelo pecado, levado pelo pecado, seduzido pelo pecado, porque o pecado engana a nós. O profeta Jeremias diz, no capítulo 17, diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele se engana com facilidade. E nós não devemos ou não seguimos a Cristo, a Deus, por sentimentos ou por emoções. Nós seguimos a Deus pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há em nós sentimentos produzidos pelo pecado que nos levam à perdição. E se nós não soubermos separar as coisas, nós seremos vítimas de nós mesmos. Nós destruímos as nossas próprias vidas quando nós optamos na escolha daquilo que surge em nós. Os nossos sentimentos, disse Jesus em Mateus 15, 19, que do coração do homem brota, surge morte, furto, roubo, assassinato, adultério e tantas outras coisas, porque os sentimentos do ser humano está contaminado pelo pecado. Paulo diz que o amor de Deus, ele está derramado em nós pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5. Se não for o Espírito Santo derramando amor em nós, nós não temos a capacidade de amar o nosso próximo. Porque em nós só surgem sentimentos destrutivos, porque o pecado está em nós. É aí que o Espírito Santo, pela palavra, vai limpando. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é ela que vai ensinando, que vai tirando, que vai nos mostrando como devemos ver, sentir, entender, saber ouvir e definir de forma coerente, de forma convicta, de forma lógica, as coisas que a gente precisa fazer. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer baseado na palavra de Deus. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando nessa temática bíblica,
acompanhe com atenção, anote, se possível, assista o vídeo mais de uma vez, para que você anote os textos, depois você mesmo vá conferir os textos, vá pesquisar sobre o assunto, e assim você aperfeiçoe o seu conhecimento. E continuando dentro desse contexto da palavra haireses, Paulo ele ainda continua falando em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 7 a 9. 2 Timóteo 3, 7 a 9. Vê o que o texto diz. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprovados na fé. Eles não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Então, pessoas que optam em querer ouvir ou aceitar coisas que são de acordo com aquilo que eles sentem, eles automaticamente estão dando ouvidos à doutrina de demônios, aos sentimentos destruídos e destrutivos e destruidores que habitam em nós. E a gente precisa saber separar isso. O homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. É a tricotomia do homem, que posteriormente nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas, Murilo, nós estamos falando sobre haireses, não é? Que é escolha, opção, decisão. Mas quando nós fazemos uma escolha, uma decisão, uma opção que te afasta de Deus, essa palavra, haireses, ela se realiza na tua vida, porque tu estás dando vazão a um sentimento contrário à palavra de Deus. Um sentimento de rebeldia, de abandono à obediência. E a Bíblia diz que aquele que é desobediente é a mesma coisa que um feiticeiro. 1 Samuel 15, 23. Paulo dá outro exemplo de pessoas que abandonaram a fé e abraçaram o sistema do mundo. No 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo diz: Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras, os nossos ensinamentos. Pessoas que muitas vezes estão dentro dos templos, ocupando lugares, mas que eles não se tornaram igrejas, eles não se tornaram irmãos em Cristo. Eu não estou falando de pessoas que perguntam para aprender ou questionam para entender. São pessoas que resistem ao ensinamento de Cristo, querendo torcer as palavras de Deus, não é? E por aí vai. A 8ª obra da carne, classificada em Gálatas 5, 19 a 21, é ciúmes. No grego, essa palavra ciúme é zelos, variadamente traduzida por emulações, invejas também. O termo também tinha um sentido positivo. O termo ciúme tinha um sentido positivo como um zelo ardente, um cuidado. Você pode ter ciúme no sentido positivo da coisa. Ciúme pelo filho, pela esposa, pelo marido, pela igreja, por qualquer coisa. Sendo esta visão do ciúme no sentido de preservar, de não quebrar, de não destruir, de não prejudicar o outro. Você pode aconselhar o seu filho, porque você ama o seu filho, você tem zelo por ele, tem ciúme dele nesse sentido. Meu filho, não vá por determinada rua, por determinado lugar, não entre em determinado bairro, porque ali você coloca a sua vida em risco. Então isso é uma atitude de zelo.
Isso é ciúme. Como você pode falar com a sua esposa, minha esposa, a sua forma de se vestir não está adequada, não fica bem para você, como uma mulher de Deus, como uma mulher casada, como uma mulher de bem, não é adequado. Você não está falando isso no sentido de que as pessoas não olhem ou não admirem a sua esposa, mas você está dizendo isso no sentido de preservar a imagem de uma mulher casada, de uma mãe de filhos, de uma dona do lar, de uma mulher de valor, de uma mulher respeitosa. Isso é um ciúme por zelo, é um ciúme que zela, que preserva, não é aquele ciúme que agride, que maltrata, que machuca, a ponto de dizer, se você não é minha, você não será mais de ninguém, e chega a cometer um crime, cometer um assassinato. Esse ciúme é o que a Bíblia condena, não é? É um ciúme como obra da carne, é a disposição em que a pessoa suspeita, desconfia o tempo todo da outra, não é? A ponto de não dar sossego quando alguém está trabalhando, o telefone liga de instante a instante, vê se a pessoa está no zap, vê se a pessoa está nas redes sociais. Isso é uma doença, é um ciúme doentio, é uma pessoa que não consegue viver bem com a outra. A palavra de Deus nos ensina no capítulo 13 de Coríntios, diz que o amor não suspeita mal. Mas pastor, eu tenho ciúme da minha mulher, aí eu não consigo confiar nela. Então, se você não confia na sua mulher, alguma coisa está errado. Ou se você não confia no seu marido, alguma coisa está errado. Mas se eu confiar e ele me trair, ela me trair, fizer uma coisa errada, quem perdeu foi ele. Quem perdeu foi ela. Porque no verdadeiro amor não há medo, não há insegurança. É o que diz a primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18. Não há medo no relacionamento. No amor verdadeiro não deve haver esse tipo de coisa. Porque se há, não é amor, é uma doença, é uma coisa que vai destruir tanto a vida do homem, como a vida da mulher, como a vida da família de uma forma geral. Então são coisas que precisam ser vistas dentro do contexto da ótica bíblica, para que você não tenha atitude ou comportamento descaracterizado daquilo que a palavra de Deus ensina. Outra coisa, como obra da carne, os que praticam essas coisas que eu estou citando não herdarão o reino dos céus. Estou falando sobre o caminho para a salvação. O caminho para a salvação é Cristo. Ele é o único Senhor, o único Salvador da tua vida, da minha vida, da vida de todo homem. Porque é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Porém, se o homem se inclina para as obras da carne, vive na carne, ele não herdará o reino dos céus. Não é? E a nona obra da carne, classificada em Gálatas 5, 19 a 21, é ira. Ira. No grego é tumoi. A palavra ira, no grego, é tumoi. Essa emoção é a causa de muitos conflitos pessoais, domésticos e religiosos. É o contrário da ação benigna do Espírito Santo. Tal emoção pode destruir o amor cristão, transformar em adversários aqueles que deveriam amar-se mutuamente. Então a ira, que é um sentimento, uma emoção, que é produzido de uma forma instantânea e avassaladora, entendeu? Como também pode ser desenvolvido no decorrer do tempo, dos dias, dos meses, dos anos, depende. É uma prática da carne, é uma obra da carne. A Bíblia não condena você se irar. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. O problema não é você sentir ira, não é você sentir a raiva, o ódio. O problema não é esse, porque existe a ira,
o ódio momentâneo. Como diz o proverbista Salomão, o ódio, a ira, dura só por um momento, mas ela pode destruir. Destruir casamentos, destruir relacionamentos, destruir amizades, destruir seu emprego, destruir a sua vida, levar você para um lugar em que você não deveria estar, mas que você foi colocado lá por causa da ira, do sentimento que você tem, que você desenvolveu, mas que você não soube se livrar dele, escapar dele. A gente só consegue escapar desses sentimentos destruidores produzidos em nós pelo pecado com o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir em você, você não tem como vencer. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a vencer o pecado. É Ele que nos dá o poder de Deus, que derrama em nós o poder de Deus. Mas recebereis poder, disse Jesus, ao cair sobre vós, ao descer derramado sobre vós o Espírito Santo. Lucas 24, 49, Joel capítulo 1, verso 18. N referências fala sobre isso. Então, é o poder de Deus na ação do Espírito Santo. Se você não tiver cuidado de ser dominado pela ira, você vai se destruir, vai destruir outras pessoas, você vai perder muitas oportunidades na vida por causa desse sentimento maligno, carnal, diabólico, né? E o nono, o décimo, no caso, o décimo, né? Sentimento carnal, obra da carne, é a discórdia. Discórdia. Do grego, no grego significa eriteai, que quer dizer facção, espírito partidário. Trata-se de uma das formas porque se manifesta o egoísmo, o que causa divisão, partidarismo. Essa atitude, esse comportamento de discórdia, são aquele tipo de pessoa que não gosta de estar submisso ou de ser liderado. É aquele que é contra tudo. Coloca defeito em tudo. O que ele diz é o certo. O que ele fala é o correto. Ele nunca está errado. Ele discorda de tudo, ele gosta de criar partidos. Gosta de dividir o povo. Porque quando ele divide, ele enfraquece. Isso é uma tática maligna que é usada por alguns partidos, até por partidos políticos, principalmente os partidos de esquerda, tem esse hábito, dividir para enfraquecer. Assim são aqueles que trabalham, né? O rei Salomão, no capítulo 6 do livro de Provérbios, ele diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Aqueles que traz discórdia, divisão entre os irmãos. Porque se há uma discórdia em determinado grupo, seja na empresa, seja no quartel, seja na igreja, seja na família, a tendência daquela localidade, daquele ambiente é ser destruído. Disse Jesus que nenhum reino dividido, ele sobrevive, ele é destruído. Então, esse tipo de pessoa que vive nessa prática é uma pessoa muito difícil de se viver. Porque é aquele que quer criar sempre um problema. Gosta sempre de criar situação polêmica. São pessoas polêmicas. Não polêmicas, como eu falei há minutos atrás, de querer entender ou conhecer, perguntar para aprender, mas é polêmica no sentido de destruir, de dividir, de colocar um contra o outro. A 11ª obra da carne é dissensões. No grego é discostaciai, é a palavra grega
para dissensões, que significa sedições, levantes. Pessoas que trabalham. Tem o que a gente falou antes, discórdia, são aquelas pessoas, essas são obras da carne que se infiltram e começam a falar no pé do ouvido do outro, tentando fazer um levante. Vamos gerar uma greve, se não aceitar o que a gente quer, a gente faz greve. Mesmo que greve é um direito do trabalhador, mas fazer levantes a ponto de prejudicar toda uma estrutura sem pensar no outro, no caso da população, esse é o dissensor. Paulo nos adverte contra as dissensões que são provocadas por aqueles que servem a si mesmo e não a Cristo. As dissensões podem ser de natureza política, social ou particular. Romanos capítulo 16, verso 17. Veja aí o que a sua Bíblia diz. Vamos lá conferir na Bíblia. Veja o que Paulo diz. 16, 17 de Romanos. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes. Aí a Bíblia diz: afastai-vos deles. Não comunguem, não convivam com pessoas assim. Porque são pessoas assim que atraem o que é negativo, o que é destrutivo. Até pessoas perdem a vida por causa de pessoas como esse. Você está próxima dele ou próximo dela, ele é um causador de problemas e muitas vezes alguém vem tentar tirar-lhe a vida e você que está próximo é destruído por esse tipo de comportamento. São essas obras da carne, as práticas, esse tipo de prática que leva o homem à condenação eterna. É o que a gente vai ver quando chegar lá no final do versículo 21 do capítulo 5 de Gálatas, não é? Depois vem facções, que é outra obra da carne, no grego é airesis, cuja tradução mais literal seria heresias, mas que neste texto bíblico que a gente está citando, né, nesse texto que a gente está usando, indica espírito faccioso, porquanto é aplicado a doutrinas não ortodoxas, que não se encontram nas páginas do Novo Testamento. A raiz do termo grego indica a ideia de escolher, pelo que aireses é uma escolha, uma preferência, denota a tendência de escolher uma doutrina de pensamento qualquer. Tudo que se fala acredita, tudo que se diz ele come, ele abraça. E o apóstolo Paulo diz que nós não nos movemos do nosso lugar, da nossa fé, da nossa firmeza em Cristo, por qualquer vento de doutrina. Tem surgido muitas denominações com o nome de evangélica, mas que não é evangélica. Muitos homens com o nome de pastores, de apóstolos, de tantos outros nomes, que na verdade são verdadeiros bandidos travestidos de pastores, são lobos vestidos de ovelhas. É isso que o texto está querendo dizer. Pessoas facciosas são aquelas pessoas que, além de criar intriga, eles são facilmente levados por tudo que os outros dizem. São pessoas que não têm firmeza também. São pessoas que são muito emotivas. Tem aquelas pessoas que o povo diz, mas ele é tão legal. O defeito dele é beber, é fumar, mas é uma pessoa legal, uma pessoa de boa, é uma pessoa tranquila. Não se engane. Gente boa não vive no meio das práticas da carne. Gente boa vive fazendo a obra do Espírito, o fruto do Espírito, permitindo que o fruto do Espírito se desenvolva na vida dele. Não é? E a 13ª obra da carne no grego é pitonoi.
que quer dizer inveja. A palavra está no plural, que denota várias modalidades de desejos invejosos. Tal vocábulo também denota malícia e má vontade. Todos os homens estão familiarizados com as ações malignas provocadas pelos homens, quando estes se deixam envolver por tais paixões. Os textos de Mateus 27, 18, Marcos 15, 10, dizem que por inveja é que os adversários do Senhor Jesus o entregaram a Pilatos. Ou seja, a inveja, o invejoso é aquele que ele tem, mas tem raiva porque você tem, quer tirar o que você tem para que você não tenha nada e ele seja visto como o bambambam da história. O invejoso, ele trabalha para lhe destruir, mesmo que ele não precise. É aquela pessoa que não se sente bem em ver o outro bem, em ver o outro se destacar, em ver o outro prosperar, em ver o outro progredir. O invejoso, ele é um instrumento de Satanás para destruir vidas, famílias, relacionamentos e por aí vai. É uma verdadeira desgraça na vida do ser humano. O Dr. Adam Clarke, ele coloca essa observação sobre o invejoso. Ele diz: é a dor sentida e a malignidade concebida à vista da excelência ou da felicidade. É a paixão mais vil e a menos passível de cura dentre todas quantas desgraçam ou degradam a alma decaída. Uma aflição inquieta que tortura a mente, entristecida ante o bem alheio, porque alguém se encontra em igual ou melhor situação que ele. Isso é a definição do Dr. Adam Clarke sobre a inveja. Que Deus te abençoe, te dê graça, te fortaleça. Não deixe de assistir esse vídeo várias vezes para que você entenda de uma forma melhor e mais ampla. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança aqui em Água Fria, Recife, Pernambuco, Brasil. Não deixe de fazer seu comentário, deixar seu like, compartilhar. Que Deus te abençoe, que Deus te faça crescer, que Deus te faça prosperar. Abençoe tua família, tua vida. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Até mais. Paz do Senhor.